Olá, sejam bem-vindos a mais uma Astrologia da Consciência, semana do dia 18 a 24 de agosto, semana de viradas, semana de limpezas profundas, já que envolve alguns aspectos com Quiron, que representam o nosso curador ferido. Então, prepare-se, porque pode ser uma semana de muitas viradas, revelações e limpezas profundas. Estão preparados? Uma semana interessante. Vamos aprofundar um pouco. Aqui tem um resumão para vocês. Segunda-feira, a semana começa com. Lembra aquele aspecto que eu comentei com vocês de Mercúrio, planeta da comunicação, que estava fazendo um bom aspecto com Marte? Logo na segunda-feira, esse aspecto importantíssimo ele continua e traz muita agilidade mental e muito posicionamento, acontecimentos. Então, é muito positivo. Quem quiser pode ouvir o vídeo anterior, que eu aprofundei um pouco nesse aspecto de Mercúrio e Marte, mas o ponto-chave é a comunicação aqui. É a assertividade na comunicação e também poder estar receptivo para o universo. Por quê? Essa agilidade mental, ela pode ser também uma chave que você está esperando, um mapa que você está esperando. E às vezes vem de uma pessoa que você nem imagina. Por isso, esteja presente para receber presentes. E presentes e chaves mentais que podem acontecer aí nesse aspecto, logo nesse início de semana, que já é um dia mais chave. A segunda-feira é o dia ligado com a lua, é o dia ligado com a nossa intuição, com um espaço não linear. Então, é um dia mais feminino que pela astrologia. E além disso, a Lua entra em Câncer, elemento água também, energia feminina. E essa Lua, ela está tensionando Saturno e Netuno. O que isso acontece? Pode potencializar ilusões, carências, cobranças emocionais. Então, no final do dia, a melhor consciência aqui é respirar e trazer maturidade para o seu dia, por conta desse aspecto no final, que é mais do meio para o final do dia. No início do dia, tá melhor. Terça-feira, os aspectos continuam com alguns desafios por conta de uma quadratura com Marte. A Lua faz uma tensãozinha aí com Marte, isso pode gerar irritação. E aqui é importante perceber que, como a Lua está diretamente ligada com os nossos sentimentos, emoções, com o nosso estado de espírito no dia a dia, se você estiver no trânsito, se você tiver uma reunião, é importante agir com bastante presença, tanto presença de autopreservação, no trânsito, por exemplo, você pode se prejudicar de bobeira, e numa reunião, numa apresentação, algo importante para você, estar bem presente para não agir com reatividade. E aqui já começa as curas que eu comentei no início do vídeo. O Sol faz um bom aspecto aqui com Quiron e está abrindo um espaço de muita transformação. E, além disso, trabalhando transformações ligadas com padrões familiares e geracionais, por conta de Júpiter, que já está em Câncer, no signo ligado à família, encontrando a Lua também em Câncer. Então, aqui pode aparecer muitos insights, muitas questões que você perceba: peraí, tem coisa aqui que eu quero mudar, tem coisa aqui que não faz mais sentido. E é se perceber aqui, perceber também que sempre é uma oportunidade de você olhar para dentro para depois poder expandir. Um outro ponto de Lua com o Júpiter aqui é o seguinte: Júpiter é aquele planeta que ele aumenta tudo. Então, se você estiver bem, ele deixa você muito feliz. Se você estiver chateado, chateado com alguma coisa, ele potencializa essa mágoa. Então, assim, esteja consciente disso, seja lá o que acontecer no seu dia, esteja consciente que temos aí um amplificador no céu. O ideal é respirar e escolher o lado bom das coisas. Mas se você entrar na irritação, tem Júpiter aqui mexendo, então vai potencializar. Ele aumenta. Tudo ele faz isso, ele é um amplificador na astrologia. Tanto que ele é o maior planeta do sistema solar. E terça é importante você realmente se abrir para essa Quiron. A Quiron tá bem poderosa,
O Sol é a nossa verdade. Então, a gente está na última semana do Sol em Leão, e o Sol em Leão ele é um momento da vida, quando a gente pensa em trajetória na astrologia. O Sol em Leão ele fala sobre os nossos talentos, sobre a nossa verdade, sobre a nossa visão, nosso propósito, nosso sentido de vida. Então, essa última semana, para pensarmos sobre esses assuntos, porque no final da semana o Sol vai se despedir de Leão e entrar em Virgem. Ou seja, estamos num período aí decisivo para muitos insights. Mercúrio voltou, né? Tá direto agora, ainda passando pela terceira vez em lugares que ele já passou. Então a gente está na pós-retrogradação. Pós-retrogradação é o momento que caem muitas fichas, que às vezes você toma as decisões ligadas a ajustes de rota, mudanças, porque você está vendo pela terceira vez a mesma coisa. E é importante estar consciente disso. Porque se você está passando por essa situação de tô repensando uma situação, repensando e não tô agindo, o momento de agir é agora, certo? Quarta-feira, dia 20 de agosto, também temos um dia intenso, intenso. A Lua passa por aspectos fortes com Saturno, Urano, Netuno, Plutão. São os gigantões aí da astrologia mexendo com a Lua. Então, isso traz bastante profundidade no dia, um olhar extremamente profundo e que convida a ir para um espaço criativo. Porque tudo que vai gerar uma ação criativa é antecedido por uma desordem, por um certo questionamento, por um certo olhar do tipo, e agora, né? E aí, no final do dia, a Lua entra em Leão. Leão trabalha a criatividade, a gente está no finalzinho aí do Sol em Leão, Mercúrio que está em Leão. Então, traz muito, um olhar muito forte aí para confiança, autoconfiança, em seguir em frente do que você já analisou. Então, Mercúrio ficou retrógrado. Foi possível você revisitar alguns aspectos da sua jornada, olhar para o passado, perceber padrões, perceber o que precisa de mudança, perceber o que você não tolera mais. E agora é o momento da mudança, é o momento da virada, é o momento da virada de chave. Esse é o ponto. Então, nessa quarta-feira, é olhar para dentro de você e perceber onde cabe essa virada. Abrindo mão do controle, caminhando para a criatividade, permitindo um certo caos. O caos também é necessário. E aqui você pode ter insights extremamente criativos. Porque o Urano está trabalhando aqui com a Lua num aspecto muito bom, né? É um aspecto forte, mas positivo. E ele gera esse espaço de como eu não enxerguei isso, como eu não vi, sabe? Então, muitas vezes você não vê por medo, por falta de autoconfiança mesmo. Então, esteja confiante e como que eu quero falar aqui? Se permita ser, se permita estar em permissão. É isso que eu queria falar. Se permita estar em permissão para ser esse espaço de criatividade, para ser esse espaço de confiança, para ser esse espaço de virada de chave e deixa os insights chegar. Por quê? Caminhando aqui na quinta-feira, e esse é o melhor dia da semana, então se você tiver que escolher um dia para falar, esse vai ser o dia, é quinta-feira. Quinta-feira é o dia que você tem que reservar para o seu melhor evento. Então, quinta é a chave de ouro aqui para vocês. Tem os aspectos que envolvem quinta-feira não mais, não menos que Lua em Leão em conjunção com Mercúrio em Leão. Então, aqui ainda trabalhando essas questões dos talentos e da criatividade, esse momento também de trazer coragem, de ser a hora de agir. Então, assim, qualquer situação que você tenha que escolher, esse é o melhor dia. Até para, né, se você é gestor, tá numa fase aí de desenvolver projetos que demandam um espaço mais criativo, maior empenho da equipe.
quinta é o dia para você agendar o seu evento, quinta é o dia para você agendar essa reunião. Então, eu também vou aproveitar aqui e vou tirar uma carta. Vocês sabem que sempre na astrologia da consciência tem algum momento que eu tiro alguma carta. E então, nesse momento, conecta, já que estamos no melhor dia da semana, quinta, conecta com a sua pergunta. Conecta com a situação que você está vivendo. Conecta com algo que você está buscando um esclarecimento. Não sei se vocês estão ouvindo barulhinho aqui, estou embaralhando as cartas. E vamos ver qual que é a mensagem, o insight que sai aqui. Olha só. Canal da conexão. A frase é: Eu estou aqui para dissolver as barreiras e criar conexão e intimidade, que faz todo o sentido, porque vocês vão entender aqui no decorrer da semana, mas aqui é o momento ainda de dissolver barreiras. Então vamos baixar as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras e criando conexão comigo mesmo. A frase da semana é essa: baixando as barreiras e criando conexão comigo mesmo. Por que que é baixar as barreiras? Lembra que a gente teve o Sol com Quiron trazendo cura? Que a gente consegue olhar o espaço que está paralisando a gente? Então, quantas barreiras aí que você pode curar nessa semana? E é uma semana de lua minguante. A lua nova vai ser sábado. A gente ainda está na quinta-feira. Então, é o momento de lua minguante. Lua minguante é o deixar ir, o desapegar, o liberar. Sendo que tivemos um movimento com Quiron. Cura, cura e cura. E aqui, a mensagem dessa carta também traz o seguinte: como está a sua capacidade de criar conexão e intimidade? Conecte-se ao arquétipo Yang da energia masculina e ao impulso de prover, reproduzir e dar continuidade. Essa energia tem o poder de construir relacionamentos profundos e laços de intimidade e confiança. É um circuito de conexão tribal que fala aqui. Então, essa carta, ela está falando sobre o pertencimento. Pertencimento é perceber na sua vida as pessoas que você realmente sente essa conexão de tribo e relacionamentos que podem gerar essas chaves, esses mapas que já estão abertos aí logo na segunda-feira, como eu comentei, com aquele aspecto de segunda-feira que já estávamos na semana passada de Mercúrio com Marte. E, embora vocês percebem que tudo é integração, eu comentei que no início da semana a gente entrava numa energia feminina. A Lua em Câncer, aspectos com Júpiter em Câncer, trazendo conexão com questões de família, com padrões emocionais. Feminino. E agora vem uma carta que está pedindo, ok, você revisitou, você sentiu, você olhou. E quais são as ações que você vai fazer? E aqui está pedindo uma energia Yang, uma energia do Sol. Quinta-feira, que é um dia Yang. Quinta-feira é um dia regido por Júpiter, Yang. E Mercúrio em Leão, Lua em Leão, Yang, energia masculina. É uma dança interna, é um diálogo interno. A astrologia é pura dança, é pura harmonização. E tudo bate, né? Eu fui tirar a carta na quinta-feira e ela tá falando realmente sobre a energia da quinta, só que é uma informação que se conecta com o todo da semana. Então, recado dado, conta para mim nos comentários se fez sentido essa carta, se fez sentido para você, lembra de compartilhar com mais pessoas. Esse vídeo pode contribuir com mais pessoas que estejam buscando autoconhecimento e melhorar a cada dia. E se fizer mais sentido ainda, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora, vamos continuar? Sexta-feira, Sol ingressa em Virgem. E por isso que eu falei que tudo faz sentido. Porque essa semana a gente trabalhou toda essa questão de aspectos de leão. E eu fui, revisitei meus talentos, minha criatividade, o meu propósito, o que eu posso entregar no mundo que só eu posso entregar. E
Sol ingressa em Virgem, e Virgem fala sobre a execução disso tudo, a disciplina, a persistência, a coerência. E parabéns a todos os virginianos. Vocês têm a fama de serem críticos, exigentes, mas sem exigência, como que a gente chega em algum lugar? É importante. Então, os virginianos ensinam justamente esse aspecto da constância, do autocuidado, de que para as coisas acontecerem a gente precisa sim valorizar a disciplina, valorizar a rotina, valorizar a harmonia das coisas. Virgem também ensina sobre a integração, o cuidado com o corpo, o cuidado com a alimentação, com a saúde, com os nossos pensamentos. Faz uma faxina geral, geral. Então, como que foi a sua preparação para chegar nesse sol em Virgem? Conta para mim. Conseguiu olhar para os seus talentos? Conseguiu olhar para o seu sentido? O que precisa de cura ainda para você executar com mais assertividade o seu dia a dia? E se você estiver na situação que assim, Débora, eu não sei o meu propósito, eu não sei, eu não cheguei ainda aí, tá tudo bem. Aqui é perceber que, na verdade, todos nós somos múltiplos. O nosso propósito, ele não é uma linha linear. A gente percebe esse propósito caminhando. Só caminhando que você consegue perceber o que faz sentido, o que não faz sentido. E no seu caminho você vai integrando coisas na sua bagagem e vai deixando outros. E aqui é a hora que eu pergunto para você: conseguiu deixar coisas no caminho até quinta-feira? Tem hora que tem que deixar. Tem hora que é sobre isso. E, e aí é deixar, é desapegar. E perceber que, às vezes, tudo que você ficou construindo para ser de tal jeito, e às vezes nada disso faz sentido. Mas você só percebe caminhando. Então, o momento agora é de organizar, colocar em ordem as coisas, cuidar dos detalhes, da rotina, da saúde e ter um olhar mais realista para a vida. E se você tem dificuldade nisso, chame alguém que tenha bastante virgem no mapa para te ajudar. Lembra que no começo do vídeo eu falei sobre os nossos amigos, sobre quem pode contribuir com a gente, os nossos apoiadores. E a Carla também falou sobre os nossos apoiadores, que podemos criar conexão. Então, quem é seu amigo, sua amiga virginiana, chama, marca aqui. Eu tenho. Eu sou pisciana, então quando a coisa aperta, eu procuro quem tem virgem no mapa. Às vezes a pessoa não necessariamente tem o sol em virgem, mas pode ter bastante virgem. E, nesse caso, sempre eu peço ajuda nessas coisas, sabe? Vamos organizar isso aqui? Vamos sentar aqui comigo? E é isso, gente. Ninguém faz nada sozinho. A gente tem que saber ser humilde e abrir o espaço para chegar quem pode contribuir com a gente. E o assunto virginiano vai ficando mais virginiano ainda. Sábado temos lua nova em Virgem e aqui é um grande marco. Por quê? Iniciamos uma alunação que vai ter eclipse, não nessa semana. O eclipse vai acontecer 7 de setembro. Mas se é uma alunação com eclipse, a energia já está rolando. Por isso que eu estava comentando sobre Urano, sobre a mudança, sobre a virada de chave. Tá ligado com esse aspecto do eclipse que está entrando. E quando eu falei em aspecto kármico, por que eu falei em aspecto kármico? Vocês lembram e eu já expliquei isso aqui, que existe o nó do norte, que é a cabeça do dragão, e o nó do sul, que é a cauda do dragão. O nó do sul, ele fala sobre os aspectos kármicos, e ele está em Virgem. E os aspectos kármicos em nível coletivo que estão sendo trabalhados, está ligado com rigidez, excesso de ponto de vista, excesso de controle, excesso de lugares que você não se permitiu relaxar, não se permitiu ser feliz, não se permitiu que o dinheiro chegasse até você. Então, esse nó do sul, ele está sendo ativado com essa lua nova em Virgem, com esse sol em Virgem. E aí você tem que olhar para a cabeça do dragão que está em Peixes. E Peixes vem ensinar o quê? A arte, a cura para sairmos da rigidez e de pontos de vista fixos
que possivelmente estão ligados com padrões kármicos e geracionais, que já está no inconsciente coletivo, é olhar para peixes. Peixes, a cura é pela arte, a cura é pelo amor, a cura é pela conexão. Então, a sacada dessa lua nova é olhar para a cabeça do dragão. A gente está falando de virgem, mas você tem que olhar para peixes. E não é que peixes é mais importante que virgem, e virgem não é isso, é porque, na verdade, eles são equivalentes. É um eixo de complemento, luz e sombra. Então, todo pisciano, no fundo, tem muito do virgem, e todo virgem, no fundo, tem muito do peixes. Quando ambos entendem essa dança, acontece um salto quântico. Só que aqui a gente está falando num sábado de lua nova, que todos nós temos o mesmo céu e estaremos sendo impactados por uma oportunidade de limpezas kármicas. Então, começa a olhar para karmas, karmas familiares, karmas que você já pode ter feito nessa vida, karmas. Olha para essas questões de liberação e perdão. Como você pode trabalhar karma, Débora? Putz, eu não sei como trabalhar karma, por onde eu começo? É com perdão. Perdão é a melhor forma de você liberar e limpar karma. Segunda forma, compaixão. Terceira, bondade. Quarta, não julgamento. Quinta, caridade. Então, já tem cinco aí. Tem mais, tem mais. Se você quiser saber mais sobre karma, me avisa que eu gravo um vídeo só de karma. Adoro falar de karma, adoro. Até porque sempre que eu falo um pouquinho de karma, eu limpo um pouco os meus. Então, vamos que vamos, gente. Fala o que vocês querem que eu gravo vídeos específicos aqui sobre determinados assuntos. Fato que é, fiquem com essa informação da limpeza e lembra, para o novo chegar, a gente precisa limpar. Se não tem clareza do caminho, caminhe. É no caminho que você descobre. Claro que o mínimo de consciência, quanto mais você tiver sobre o seu caminho, sobre quem você é, sobre as suas prioridades, melhor. Para a gente não cair no conto da Alice. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E tá tudo bem, porque você descobre no caminho algo que está errado. De repente você pega um caminho que está muito chato, está muito desafiador. Possivelmente você saiu do seu propósito de alma. Então, a dificuldade também faz parte do caminho. E perceba as mudanças de rota que são necessárias, se abra para o novo, sem pressa e sem pausa. Tá tudo certo. Mas continue caminhando. Como diz o desenho, né, da Dolly, continue a nadar, continue a nadar. Lembra que é esse eixo. O sul está em Virgem, estamos indo para o nó do norte em Peixes, onde está a chave da fluidez. E a arte, a música, a conexão, o amor são as chaves. E essa lua nova em Virgem, ela também é uma oportunidade de uma página em branco. E qual que é a luz disso tudo? Você ter clareza. Virgem traz clareza para você organizar toda a casa e para você perceber. Virgem é um signo do elemento terra, então ele traz o concreto, a realidade imutável. Então, é uma terra que permite as mudanças. E tá trabalhando junto com o Leão. Por quê? Qual que é o planeta que rege Virgem? Mercúrio, planeta da comunicação, que tá em Leão. Ou seja, voltamos para os talentos, voltamos para o nosso sentido de vida, voltamos para as nossas prioridades aqui. Então, só você pode saber quais são suas prioridades. Só você pode saber onde aperta. E age. O negócio aqui é vá para ação. Não permaneça em situações que você está se violando. E pare de se violar. E esteja preparado, porque essa Kiron que está mexendo na semana, ela mostra a ferida. Ela mostra algo que pode ser óbvio, mas que você não via e fazia contra você mesmo. Sempre falo que
A vida é sobre autorresponsabilidade. Não adianta transferir a culpa para alguém. É trazer a responsabilidade para si e ter coragem, e Leão ajuda nisso, para perceber por que você continua num estado de sofrimento. E os aspectos também que estão envolvendo Urano, ele ensina o seguinte: é hora de você se preocupar com você. Quantos problemas que você não cria porque você está preso, presa em alguma questão ligada com os outros? E ninguém tá nem aí para você. Aprende isso. Cada um tá preocupado com a sua vida, então cuida da sua. Limpa a sua mente, limpa a sua casa e limpa a sua vida. Não permita que vozes externas impactem no que você tem que fazer e no que vai te trazer paz. Recado dado, lua nova em Virgem, nada como um tom virginiano para falar com vocês. E ó, eu adoro os virginianos, adoro. É, eu tenho muitos amigos de Virgem, e é isso, é aprender com eles esse caminhar, essa constância, esse cuidado, esse servir. Não existiria a palavra servir se não tivéssemos esse estágio evolutivo em Virgem. E finalizando a semana, domingo, dia de conexão com você, dia para cuidar de você, também é um dia de surpresas. Temos quadratura do Sol com Urano e essa essa quadratura ela intensifica tudo que eu comentei aqui, porque na astrologia tudo acontece em blocos. Por mais que o aspecto é domingo, tudo que eu fui enfatizando antes tem a ver com essa quadratura. Então, aqui você pode ter surpresas, você pode ter força para fazer mudanças, as coisas podem chegar até você. A gente vai ter ainda muita revelação, porque Mercúrio está na pós-retrogradação e em assuntos também ligados à família. Vai vir um monte de fofoca aí. E se permita a expansão, se permita abrir oportunidades, se permita encontrar suas tribos que vão gerar nutrição para você. Essa semana é sobre isso. Se você gostou, se fez sentido para você, aqui tá minha rede também no Instagram. Lembra que você é a pessoa mais importante. Conecte-se com o seu silêncio interno. Uma excelente semana. Vamos juntos, vamos juntas. Um beijo grande no coração de vocês.